Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca aqui novamente. Sou professor, sou advogado e hoje eu quero conversar com vocês sobre os direitos do nascituro e sobre alimentos gravídicos, tá? Então, primeira coisa, pessoal, quem é o nascituro? Nascituro é o bebê, né? A criança que foi concebida mas que ainda não nasceu. Tá? Então, é aquela criança que está no ventre da mãe, vamos dizer assim. Tá? Então, hoje nós vamos falar dos direitos desse serzinho, tá? E vamos falar também dos alimentos gravídicos, ok? Muito importante, fica aí até o final, ok? Então, o nascituro é o ser humano já concebido, tá? É a criança que ainda não nasceu. E por que que é importante nós falarmos do direito, né, ou dos direitos desse nascituro? Porque a partir do momento que houve a concepção, né, você já tem ali que assegurar a dignidade para esse ser, né? O que que é a dignidade? É uma qualidade intrínseca do ser humano, tá? Então, o simples fato de você ser um ser humano, você já tem que ter resguardado a sua dignidade, tá? Vamos dar um exemplo aqui para a gente falar sobre os direitos, né, do nascituro. Quando os engenheiros estão construindo um prédio, por exemplo, eles devem ter o quê? Uma preocupação, né, especial, vamos dizer assim, com a fundação, com os alicerces, né? Por quê? Porque se os alicerces não ficarem bons, o prédio não vai ficar de pé, não é isso? Então, assim, por analogia, o nascituro, ele é o ser humano no seu alicerce, tá? Por quê? Porque ele está ali, vamos dizer assim, se formando, né? Os neurônios ali estão nascendo e, e esses neurônios serão responsáveis aí com os demais, junto ali com outros órgãos, pelo funcionamento, né? Pelo bom funcionamento do corpo. Tá? Então, assim como o prédio precisa de uma boa fundação, também esse nascituro precisa o quê? Precisa de cuidados. E aí, toda pessoa que já foi mãe, né? Ela sabe que precisa ter o quê? Aqueles cuidados com o chamado pré-natal, né? Então, o pré-natal é o quê? É o cuidado de saúde recomendado para todas as gestantes, tá? Então, a questão dos exames, dos ultrassons, tomar vitamina, enfim, ter todo esse cuidado nesse período chamado pré-natal. Por quê? Porque isso vai contribuir com a saúde do nascituro. E nós temos no Código Civil, no artigo 2º, que diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, isso significa que o nascituro, embora ele ainda não nasceu, ele tem o quê? Os seus direitos resguardados pela lei. Direitos, por exemplo, à vida, integridade física, honra, imagem, bens patrimoniais, tudo isso é assegurado pela lei, ok? E nós não vamos entrar agora nesse assunto, mas tem uma lei de 2008 que fala sobre os alimentos gravídicos. Só para dar um spoiler aqui, os alimentos gravídicos, a mãe gestante já começa a receber a pensão alimentícia, tá? Mas nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente. Mais direitos do nascituro. O nascituro pode receber doação, tá? Aí, no caso, o responsável e os pais precisam aceitar essa doação, mas ele pode receber doação. Por exemplo, cuidados, né? Cuidados com o nascituro. Ele precisa ter esses cuidados, como nós falamos lá no pré-natal, também. E aí, pessoal, tem o chamado natimorto, tá? O natimorto, ele é, vamos dizer assim, considerado natimorto a partir da 20ª semana, tá? de gestação, tá? Também existe uma proteção legal para esse natimorto, tá? Em relação à imagem.
direitos da personalidade, enfim, também o natimorto, ele também deve fruir, muito embora, né, esse ser não nasceu com vida, né, parece ser uma redundância, mas não é, porque a própria lei, ela traz assim, né, o natimorto também tem que ter resguardado aí os seus direitos, ok? Temos aí algumas causas, né, e temos também no Código Penal o chamado crime de aborto, né, o 124, o artigo 124, que é provocar aborto em si mesma ou consentir que outra pessoa lhe provoque, tá? Então, a lei, ela pune, né, o aborto justamente para resguardar o direito à vida do nascituro, tá? Aborto necessário, só quando não há outro meio, né, de salvar a vida da mãe, e aí não é considerado crime, ok? Também o aborto resultante de estupro, também ele é permitido, né? Porém, é necessário o consentimento da gestante ou do representante legal, né? Quando se trata de menor incapaz. E tem também o nascituro, que é o anencéfalo, né? Que é o chamado feto que não tem cérebro, né? Então, ele não tem uma perspectiva ali de vida, também se permite a fazer o aborto, né? Que aí, no caso, seria o aborto legal, tá? Na lei você não vai encontrar, mas você vai encontrar o quê? Na DPF 54 do Distrito Federal, tá? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, lá vai dizer sobre a questão do aborto do anencéfalo, ok? Pessoal, então, essas questões relacionadas ao nascituro, elas trazem aí até um pouco de, vamos dizer assim, polêmica, né? Porque, na verdade, o que a partir do momento que ela fica gestante, vamos dizer assim, ela precisa ter esse cuidado, né? Então, esse cuidado com, por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, uso de drogas. Por quê? Porque ela está gestando ali, vamos dizer assim, né? Tem um serzinho ali que tem os seus direitos que devem ser assegurados, né? Então, isso é muito importante de se saber que a lei resguarda os direitos desse ser, muito embora esse ser ainda está ali no ventre, né, da mãe, mas ele já possui esses direitos e o seu representante pode estar buscando aí, né, buscando administrativamente, judicialmente aí, caso esses direitos não forem respeitados. E vale lembrar que nós, enquanto sociedade, né, e também o Estado, né, toda a sociedade tem o quê? Tem que, vamos dizer assim, tem que cuidar, né? Cuidar do nascituro, se responsabilizar. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu tenho conhecimento ali de que está havendo maus tratos, né, em relação ao nascituro, ou a criança, ou adolescente, ou qualquer outra pessoa incapaz, né, que não tenha como se defender, a gente precisa ali levar ao conhecimento das autoridades. Pessoal, sobre os direitos do nascituro, era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou gravar um vídeo aqui na sequência para falar dos alimentos gravídicos, que também é muito importante, ok? Se ficou alguma dúvida, você pode procurar aí também um advogado da sua confiança aí no seu bairro, na sua vila, no seu município. Muito obrigado, um abraço!